programa Consciência Espírita volta para você. E no programa de hoje, nós estamos fazendo uma viagem muito importante, que muitas pessoas, não é Américo Sucena, orador, dirigente espírita, escritor, à frente do projeto Imagem, que cria imagens das obras do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, para auxiliar a exposição de oradores, de expositores espíritas. Mas essa viagem que nós estamos fazendo, na realidade, ela é feita por muita gente, todo dia. Não é isso, Américo? Você falava do fenômeno biológico conhecido como morte. Então, vários oradores espíritas adquiriram a sequência de cenas para fazer as suas palestras do jeito deles, e isso vai divulgando não só o livro, como os princípios doutrinários, né? Américo, eu fico pensando, a exposição dessas imagens, aqui entre nós aqui, é longe de nós, muito longe de nós, o misticismo. No Espiritismo nós aprendemos a nos libertar do sobrenatural, do maravilhoso, do extraordinário. Nós passamos a entender as coisas a partir da fé raciocinada. Mas essas imagens, elas trazem uma vibração, elas têm um poder de nos remeter a um mundo melhor. Não é isso, será que isso é uma impressão psicológica, no seu entender? Isso acho que varia de pessoa para pessoa, mas um palestrante amigo nosso, ele disse que ao final de uma palestra com o Nosso Lar, a respeito do Nosso Lar, com essas imagens, veio agradecer-lhe ao final, porque ele havia conhecido um pouco do Nosso Lar. Não é exatamente desse jeito, porque é bom lembrar, o desenho não é mediúnico. É uma visão. Não é um desenho mediúnico, é uma visão que o desenhista tem da cena. Certamente inspirado. Algumas delas muito inspiradas, né? E não é a proposta de fazer a realidade. Um dia nós vamos conferir exatamente como é, mas como você disse, não é para já, não. Sem pressa. Sem pressa. Américo, podemos continuar comentando as imagens? Vamos pedindo a produção do programa, nós temos ainda algumas para comentar. Projeto Imagem, www.projetoimagem.com.br. Então, a próxima imagem, que ainda não está, a gente já pode ir antecipando, nos mostra o seguinte: todos nós vamos encontrar muita gente com quem já cruzamos aqui na Terra, né? E aí é bom tomar cuidado, porque o nosso André Luiz passa por uma situação difícil, né? Ele encontra lá o Silveira, que o recebe de braços abertos. Aliás, o Silveira estava chegando naquela caravana a que fizemos referência há pouco, no bloco anterior. E, de repente, resolve dar um abraço no André. Ô, André, você está aqui e tal. E o André fica envergonhado, porque o pai do André Luiz e o próprio André levaram o sujeito à miséria, através da execução de uma dívida integral. Que situação difícil, que constrangimento. Constrangedor. E o homem recebendo ele de braços abertos. E ele inclusive explica por quê. Porque ele precisava dessa experiência. Então ele vem agradecer André Luiz e o pai do André por ter passado, porque essa experiência foi muito importante para ele. Mas ficou constrangedor para o André Luiz. E cá entre nós, o amigo que está em casa, os amigos que estão em casa vendo a imagem, volta essa imagem, por favor. Belíssima imagem, ela passa o constrangimento do André parado ali. E o Silveira, não é? Feliz, vem cá, rapaz, que é isso? Dá um abraço e tal. Que é isso? Para com isso. Vamos em frente? Então, aqui já chegamos a comentar rapidamente essa imagem no programa anterior, mas não ficou claro, talvez. Seria bom a gente repassar. Aqui nós temos à esquerda da imagem o Tobias, que é enfermeiro nas câmeras de retificação, também onde André Luiz ainda trabalha na faxina. Vamos lembrar disso. Apesar de ter sido médico na Terra, trabalhava na faxina. E ali estão duas senhoras, uma mais nova e uma mais idosa. Hilda, a da esquerda, de vermelho, e Luciana, de roxo. Ah, meu Deus. E o André, primeiro elas são apresentadas ao André como se fossem irmãs do Tobias. Aliás, a primeira como sendo esposa e a segunda como sendo irmã. Depois o Tobias abre o jogo e conta para o André: olha, na realidade elas foram minhas esposas na Terra. E o André então quer saber: mas o senhor está com duas aqui? Não, calma que eu explico, senhor André. É o seguinte: a Hilda foi minha primeira esposa. Quando do nascimento do segundo filho, ela
desencarnou no nascimento. E eu tive que casar com outra pessoa e a Luciana veio nos ajudar a enfrentar aquela situação. E o André pergunta, mas o senhor fica com as duas aqui? Não, a gente fica na vida espiritual com quem tem mais afinidade. Então, esse critério é importante. A primeira citação desse critério está nessa obra. As pessoas se reúnem pelo laço maior de afinidade. E o André pergunta, e a Luciana? Fica sozinha? E o Tobias disse, não. A pessoa de maior afinidade com ela já está encarnada. E mais tarde ela voltará a nascer para encontrar-se com ele na mocidade, no escurinho do cinema, no Facebook, no McDonald's. No jardim. No jardim. Américo. O Espiritismo esclarece muita coisa. Vale a pena. Vamos para a próxima imagem? Então, esse é um outro encontro do André. Essa é uma pessoa que está internada na ala feminina e que trabalhou na casa dos pais do André. E o André teve uma participação nessa história porque seduziu a moça e essa moça abandonou a casa para ganhar mais dinheiro usando da possibilidade da venda do seu próprio corpo. Depois de uma vida relativamente longa, adquiriu sífilis. E aí ela fica impossibilitada de atender os clientes, perde a presença dos parentes, dos amigos e acaba perdendo a visão. E agora está na vida espiritual. E curioso que ela sabe que está do outro lado da vida e num lugar onde se trabalha em nome de Jesus. E nenhum dos servidores que a atende nunca lhe perguntou o que ela fazia na Terra. Mas o André quis saber, afinal de contas, qual era o nome dela. E ela diz Elisa. E onde é que ela trabalhou? E aí ele ouve o nome dos seus pais e o dele. Como ela estava cega na vida espiritual, ele não teve coragem de dizer que era o André Luiz. Mas temos aí o caso. Nós vamos encontrar vovô, vovó, titio, titia, papai, mamãe, as filhos, marido, esposa, mas também vamos encontrar Silveiras e Elisas do outro lado, para o devido acerto. Sabe Deus, não é, amor? Sabe-se lá. Bom, você está vendo aí que a melhor coisa que a gente tem a fazer agora é caminhar no bem, é fazer o bem. Fora da caridade não há salvação. Porque lá do outro lado não vai dar para esconder, não vai dar para subornar oficial de justiça ou comprar a justiça divina. Não há como. Américo, conta para nós assim, você que conhece tão bem o Espírito André Luiz, por intermédio da sua obra, que é riquíssima, traça um perfil para nós do Espírito André Luiz. Então, muitos dizem que André Luiz é um repórter do além. Não é, ele é mais do que isso. Em contato com mentores da categoria de Alexandre, de Clarencio, de Gúbio, de Aniceto, de Calderaro, ele traz informações preciosas que um dia nós vamos conhecer em detalhes. Há muito detalhe a respeito de como as coisas funcionam na vida espiritual. Ele não, às vezes não escreve tudo, não deixa tudo claro, mas deixa pistas de como as coisas funcionam. Precisa ler com muita atenção. André Luiz é precioso porque ele escreve densamente, em espaço curto, escreve com densidade. E com propriedade. Américo, é verdade, não é só, eu com todo o respeito aos nossos irmãos repórteres, jornalistas, mas ele é mais do que isso. Ele é um estudioso, é um pesquisador, enfim, é o que você colocou muito bem. Eu queria, Américo, nesses instantes finais do nosso programa, que você conversasse com os nossos amigos oradores espíritas, expositores espíritas, como nós chamamos no Espiritismo, conclamando-os, se você me permite o uso dessa expressão, a divulgar essa obra do Espírito André Luiz a partir de imagens, porque hoje em dia nós vivemos no tempo da imagem, da web, da televisão. É verdade. Então, as imagens ajudam muito a contar histórias e atraem aquele que está chegando à casa espírita, atrai aquele que está chegando à casa espírita pela primeira vez. E, portanto, é um recurso interessante. Eu posso fazer uma apresentação de um tema apenas falando? Posso, né? Mas também posso acrescentar isso, alguma imagem. E não desconheço o que haja tantas imagens espíritas assim. O Projeto Imagem tem quase 800 imagens, feitas exatamente para esse público, para expositores que queiram apresentar
nas suas palestras e nas suas aulas, imagens espíritas. E para os amigos de casa que desejarem convidá-lo para fazer uma palestra sobre o nosso lar? Então, é só anotar o e-mail, americosucena@uol.com.br. Será um prazer visitar a sua casa. Para uma consciência espírita de que ser feliz é o nosso destino, vai ficando por aqui. Imensamente agradecido nesse instante ao Espírito André Luiz, que conhecemos por intermédio de Francisco Cândido Xavier e que nos foi trazido nestas imagens belíssimas por intermédio do nosso querido Américo Sucena, a quem endereçamos nesse instante as nossas melhores vibrações de amor, de paz e de saúde, para que continue firme nesse trabalho tão nobre. Um grande abraço. Nosso abraço, nosso carinho aos telespectadores de Consciência Espírita. Obrigado pelo convite.